Você provavelmente já ouviu alguma história sombria sobre o tráfico ilegal de órgãos. Aquelas histórias que a gente costuma achar exageradas demais para serem reais. Mas a verdade é que esse tipo de comércio macabro não é lenda urbana. Ele existe e movimenta bilhões de dólares todos os anos, deixando um rastro de dor, mutilação e morte por onde passa. O que pouca gente imagina é que por trás dessa rede obscura existem vítimas de carne e osso, crianças, jovens e adultos, principalmente das comunidades mais pobres que acabam sendo usados como mercadoria. Pessoas desesperadas por dinheiro, muitas vezes enganadas, iludidas por falsas promessas, e que terminam nas mãos de criminosos dispostos a tudo por lucro. Segundo a ONU, mais de 15 mil rins são vendidos ilegalmente no mundo todos os anos. É um número absurdo e o pior, está longe de diminuir. E para você entender o tamanho dessa tragédia silenciosa, aqui vão 6 fatos reais e assustadores sobre o tráfico de órgãos. Número 1-1. Preço da vida no mercado negro. É difícil acreditar, mas o corpo humano tem um valor de mercado. De acordo com o portal Medical Daily, os preços variam conforme o país e a dificuldade de obtenção. Uma simples polegada de pele humana pode custar cerca de R$18. Já um rim pode chegar a incríveis R$494 mil. Um estômago, quase R$1.000. E quanto mais rara ou urgente a necessidade do órgão, maior o preço, e maior também o risco de violência. Essa indústria clandestina é responsável por sequestros, mutilações e mortes de centenas de pessoas todos os anos. Crianças e adolescentes são as principais vítimas, especialmente em regiões da Ásia, África e América Latina. Número 2. A conexão da Costa Rica em 2003. A polícia da Costa Rica revelou uma rede internacional de tráfico de órgãos que operava dentro de um hospital. O esquema era liderado por um médico que oferecia cerca de $20 mil por um rim de doador local e revendia por mais de $100 mil, principalmente para compradores de Israel. E sabe, o mais chocante? Israel acabou se tornando um grande polo desse tipo de tráfico. Um dos motivos é que o sistema de saúde pública israelense é fortemente influenciado pelos judeus ortodoxos, que seguem uma crença religiosa que proíbe a mutilação do corpo, mesmo após a morte. Isso cria um enorme déficit de órgãos disponíveis, alimentando o mercado ilegal. Número 3. Menos legal no Irã, mas nem tanto. Pode parecer estranho, mas no Irã, a venda de órgãos é legalizada e regulamentada pelo governo. Qualquer pessoa pode vender um rim, desde que siga regras específicas. Essa política até reduziu as longas filas de espera por transplantes, mas trouxe também um problema ético gigantesco. Afinal, quem são as pessoas que vendem seus órgãos? Em sua maioria, os mais pobres e vulneráveis, que enxergam nisso uma saída rápida para pagar dívidas ou alimentar a família. Mesmo com a legalização, o mercado negro continua ativo e cruel. Jovens marginalizados continuam sendo mutilados e mortos, sem qualquer proteção. Número 4. A venda de bebês. Esse caso é um dos mais perturbadores. 3 mulheres ucranianas foram presas na Itália, depois de pagar cerca de €350 mil por um bebê, ainda no ventre da mãe. As investigações mostraram que o esquema envolvia outros bebês vendidos para adoção ilegal e, em alguns casos, para o tráfico de órgãos. E se você acha que isso só acontece longe daqui, em 2013, no Brasil, uma mulher foi presa em Cuiabá por sequestrar um recém-nascido. No depoimento, ela confessou que o bebê seria entregue a uma família estrangeira, menos os órgãos seriam retirados e vendidos, e ela receberia dinheiro pelo serviço. É o tipo de história que faz a gente duvidar da humanidade. Número 5. O exame que acaba em pesadelo. Imagine conseguir um emprego novo, ser chamado para fazer um simples exame médico e acordar sem um rim. Parece roteiro de filme de terror, mas aconteceu diversas vezes no Egito. Jovens, especialmente imigrantes e refugiados, eram levados a clínicas para supostos exames de rotina. Lá, eram dopados sem saber e acordavam horas depois, com uma cicatriz no abdômen e uma dor absurda. Quando tentavam denunciar, eram ameaçados ou desapareciam misteriosamente. Para muitos, aceitar o silêncio era a única forma de sobreviver. Número 6. Menos rituais e experimentos bizarros. E se você pensa que os órgãos traficados servem apenas para transplantes, prepare-se. Em alguns países, eles são usados em rituais de magia negra ou experimentos científicos ilegais. Na Suazilândia, na África, há relatos de que até a água usada em necrotérios é vendida com a crença de possuir poderes sobrenaturais. Partes do corpo humano são torradas, transformadas em pó e consumidas em rituais que prometem força, riqueza ou proteção espiritual. Em outros casos, fragmentos de órgãos são usados em experimentos clandestinos, sem nenhum controle ético ou científico.
É um universo bizarro que mistura superstição, ganância e desespero. E o mais assustador é saber que em pleno século XXI, ainda há quem acredite que mutilar um corpo pode trazer poder. O tráfico de órgãos é um dos crimes mais cruéis da atualidade. Ele explora a pobreza, a ignorância e a vulnerabilidade de milhões de pessoas ao redor do mundo. Não é só uma questão de saúde ou de crime, é uma questão de humanidade. Enquanto houver quem compre, haverá quem venda. E enquanto a desigualdade for tão profunda, haverá quem se arrisque a vender o próprio corpo para sobreviver. Por isso, compartilhar esse tipo de informação é essencial. Quanto mais pessoas souberem o que realmente acontece, mais difícil fica para esses criminosos agirem nas sombras. A conscientização é a primeira arma contra esse tipo de atrocidade. Então, se esse conteúdo te chocou, compartilhe. Mostre para seus amigos, para sua família. Falar sobre isso é o primeiro passo para evitar que novas vítimas caiam nesse tipo de armadilha. E lembre-se, às vezes, a realidade é muito mais sombria do que qualquer filme de terror. Até o próximo vídeo, e cuide bem de quem você ama.